Olá, nosso grupo vai falar sobre reprodução e desenvolvimento em Quelicerata e crustácea. Bom, começando com reprodução em Quelicerata, os queliceriformes são dioicos e apresentam muitas modificações comportamentais referentes ao acasalamento que garantem sucesso da fertilização. Poucas espécies são partenogenéticas, alguns casos em escorpiões, por exemplo, e não é comum a presença de um órgão específico masculino para a cópula. A fertilização pode acontecer internamente ou durante a liberação dos ovos do corpo da fêmea, e essa liberação ocorre no opérculo genital, que é essa estrutura. No caso aqui, a gente está mostrando a estrutura em um escorpião. E quanto à manutenção de gameta nos machos, o esperma maduro é transportado dos testículos até a vesícula seminal, passando pelo gonoduto. Os gametas masculinos são armazenados em um espermatóforo, que é produto de glândulas acessórias desse animal. Existem diferentes formas de transferência do espermatóforo com os gametas do macho para a fêmea, garantindo a sobrevivência dos gametas, principalmente no ambiente aéreo. Nas aranhas, a transferência se dá a partir dos pedipalpos modificados, né? Aqui a gente tem um exemplo da estrutura de um pedipalpo modificado que são inseridos no gonóporo feminino para a copulação. Outros grupos podem usar diferentes estruturas para transferência. Então, em Ricinulae e Acária, a gente tem um terceiro par de pernas copulatório, né? E em Solpúgida, a gente tem quelíceras modificadas que eles usam para copulação. Esse processo, bem como a fertilização, envolve complexos comportamentos de corte, então são encontrados desde mecanismos que contam com a liberação de feromônios, execução de danças, até aqueles que podem envolver contato corporal, que são mais raros de encontrar, né? Então, no caso dos escorpiões, por exemplo, geralmente o macho prende a fêmea em seus pedipalpos, realiza um ritual de corte, que consiste em arrastá-la e balançá-la por todos os lados, até liberar no solo o espermatóforo. E aí a fêmea posiciona esse espermatóforo em seu opérculo genital. Já nas aranhas, geralmente o macho tece uma teia, chamada teia espermática, deposita ali o seu esperma, injetando na fêmea em seguida. E aí, geralmente, como todos sabem, depois disso a fêmea arranca a cabeça dele e come. Então são encontrados diferentes comportamentos de corte. Os ovos nas fêmeas são produzidos no ovário, conduzidos até a espermateca através do oviduto, só então havendo na maior parte dos casos a fertilização. E aí esses ovos fertilizados já são liberados para o meio através dos gonóporos. Esses gonóporos podem se abrir em diferentes regiões do corpo, em queliceriformes, geralmente eles se abrem nos segmentos medianos do corpo, como por exemplo aqui, mas nem todos esses animais são ovíparos. Temos o caso dos escorpiões, por exemplo, em que as fêmeas não colocam ovos. Os indivíduos novos, pequenos, saem diretamente do poro genital. O desenvolvimento nos quelicerados é direto, normalmente, onde os embriões parecem com miniaturas de indivíduos adultos. A maioria das espécies produzem ovos com bastante vitelo, que garante alimento durante todo o seu processo de desenvolvimento. Na classe aracnida, por exemplo, o desenvolvimento é direto, sem a presença de larva e metamorfose. Logo que nascem, os aracnídeos são pequenos e têm o exoesqueleto menos endurecido, que passam por diversas mudas até chegarem no seu estágio de amadurecimento máximo, onde são encontrados indivíduos adultos. Na maioria dos aracnídeos, os embriões em desenvolvimento são protegidos por alguma espécie de envoltório do ovo ou recebem cuidado dentro ou sobre o corpo da fêmea. Os indivíduos imaturos de diferentes espécies de aranhas emergem de seus ovos em diferentes estágios, mas sempre permanecem dentro do casulo, cimentados pelas fêmeas para a proteção física dos embriões, e utilizam suas reservas de vitelo até que tenham a capacidade de se alimentar. Apenas espécies de ácaros e todos os ricinúleos apresentam desenvolvimento indireto, com um estágio larval intermediário. A larva é conhecida como uma larva hexápode, que adiciona o último par de pernas após a equidise e passa por diversas mudas até que atinge o seu estágio maduro adulto. Além disso, no Spicnogonida, o estágio mais comum de emergência é uma larva protonínfon livre natante, que através de uma série de mudas adiciona segmentos e apêndices até produzir um juvenil semelhante a um adulto. Aqui, nessa imagem, a gente pode ver o ciclo de desenvolvimento de um ácaro. Primeiro, botando os ovos,
a larva, e aí, a partir da larva, nasce uma protoninfa, uma deutoninfa e depois o indivíduo adulto. Agora a gente vai falar sobre reprodução em crustácea. A maioria deles são dioicos e todos são ovíparos, ou seja, eles produzem ovos. E esses ovos podem ser liberados na água, incubados sobre a carapaça, como é possível ver na primeira imagem, ou carregados nos pleópodos, como é possível ver na segunda imagem. Tipos de reprodução. Algumas dessas classes, elas possuem hermafroditismo. E aí, o que acontece é uma fertilização cruzada. Os espermatozoides são transferidos para a cavidade da carapaça através de um longo órgão masculino, que nesse caso aqui é das cirrípedes, das cracas, e é um pênis tateante. Outro tipo de reprodução é a partenogênese. Algumas classes, quando sofrem algum tipo de estresse do ambiente, elas, em vez de fazer a reprodução dioica, elas fazem a reprodução por partenogênese. E é um exemplo daqui do ciclo de vida da Dáfia, que é um crustáceo cladocera. E aí essa reprodução não tem transferência de esperma, praticamente é uma cópia da mãe. E aí a gente tem reprodução dioica, que é a principal, a maioria parte das classes tem. E às vezes ocorre um dimorfismo sexual, por exemplo, em Branquiópoda, onde o segundo par de antenas é modificado nos machos, eles também têm garras gigantes, e nas fêmeas tem ovissáculos. Já no Cladocera, ocorre o dimorfismo sexual somente no período reprodutivo, e essas fêmeas se tornam maiores que os machos, e as gônadas são observáveis apenas no estágio de maturação sexual. Entrando em mais informações, os espermatozoides eles são transferidos soltos no líquido seminal ou, em algumas classes, como Malacostraca e Copépodes, eles são contidos em espermatóforos. Os espermatozoides eles são depositados ou diretamente dentro do oviduto, ou no receptáculo seminal, ou nas proximidades do sistema reprodutivo feminino. Falando um pouco agora sobre o comportamento de corte, existe quimiorrecepção em alguns decapódes, e aí as espécimes que não vivem em par, porque alguns vivem em par, os que não vivem, eles precisam se encontrar de alguma maneira. E aí eles fazem isso através de feromônios. Ou, além desses feromônios, pode ocorrer migrações sincronizadas associadas à periodicidade lunar, ou seja, o ciclo lunar. Também tem a bioluminescência, que ocorre em alguns ostracoda, e o macho de alguns ostracodes, eles produzem uma exibição complexa de bioluminescência, tal qual os vagalumes, para atrair essas fêmeas. A gente também tem oscilações dramáticas em alguma lacostraca. O caranguejo chama maré, os machos fazem essa oscilação dramática com esse tipo de garra maior que ele tem, para atrair as fêmeas. Além disso, eles também podem fazer sons por estridulação e batidas no substrato que parecem atrair as fêmeas em potencial. Em relação ao desenvolvimento, existem dois tipos de estratégias: desenvolvimento direto, que ocorre em poucos subfilos de crustácea, e desenvolvimento indireto, que está presente na maioria desses indivíduos. O desenvolvimento direto ele é muito simples, ele apresenta apenas 3 etapas, onde os embriões ele eclodem, né, na etapa juvenil, que é muito parecida com a fase adulta. A única diferença, uma das diferenças, na verdade, é que nessa etapa juvenil, o indivíduo ele ainda é muito imaturo sexualmente, ou seja, ele não tem a capacidade de realizar o processo de reprodução apenas na fase adulta. É importante dizer também que nessa etapa aqui, nessa primeira etapa, a quantidade de vitela, ou seja, a quantidade de material genético materno presente no ovo, vai depender muito da estratégia de desenvolvimento. Então, num desenvolvimento direto, né, o ovo ele vai ser muito maior, porque ele vai ter um gasto energético muito grande em relação ao desenvolvimento indireto, né, que vai apresentar um ovo menor. Além disso, algumas espécies elas apresentam o processo de continentalização, né? Nesse desenvolvimento, a gente tem esse processo, que é quando uma espécie, né, ela tem origem marinha, mas passa a viver em ambientes de água doce, né? E aí ela acaba evoluindo para um desenvolvimento direto. Já no desenvolvimento indireto, né, ele vai ser um desenvolvimento muito mais complexo do que o desenvolvimento direto. Não diria mais complexo, né, mas ele vai apresentar mais estágios do que o desenvolvimento comentado anteriormente, né? Aí a gente vai ter, nesse desenvolvimento indireto, a gente vai ter a etapa larval, né? E, em alguns casos, também pós-larva. As larvas, elas são formas de vida muito menor que o juvenil, né? E muito mais diferente, né? E diferente, na verdade,
que o juvenil e o adulto, né? A maioria, a gente tem vários tipos de larvas, mas a maioria das larvas no desenvolvimento direto, elas são planctônicas, né? Ou seja, elas vivem na água e são transportadas pelas correntes marítimas. E aí a gente tem um padrão de larvas que vai do mais simples até o mais complexo, variando número de apêndice, funcionalidade e outras coisas, né? Então, no desenvolvimento indireto, o embrião ele eclode no estado larval, que essa larva vai passar por 5 estágios, né? Onde vai variar esses apêndices, né, e funcionalidades, né? Então, por exemplo, no primeiro estágio, né, que é o náuplico, a gente tem a presença de 3 pares de apêndice. No segundo estágio, né, essa larva apresenta uma morfologia parecida com a anterior, só que ela vai ter apêndices adicionais e assim por diante, até chegar no pós-larva, que seria um estágio juvenil, tipo uma miniatura. E aí, em alguns casos, quando você tem essa etapa pós-larva, né, você tem uma fase de assentamento, onde a larva planctônica ela migra através das correntes marítimas e aí ela vai se estabelecer em bentos para poder começar a fazer uma população adulta. Ou seja, né, aqui no estágio larval, a larva ela vai para um ambiente, né, diferente do estágio adulto, né? Ela não vai estar no mesmo ambiente. E aí, quando ela passa pelo pós-larva, né, ela vai para a fase de assentamento, onde ela procura um ambiente para se estabelecer e começar uma população adulta. Então é isso, esse foi o nosso trabalho. Até a próxima.